Graças a Deus, glória e paz. Aqui é o Presbítero Alex, mais uma pequena ministração ou um estudo, né? Nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. Dentre muitas coisas que nós vimos até agora, é só você entrar aí no canal Presbítero Alex Gregório ou Alex Santos, Presbítero Alex Santos, que um canal eu perdi, infelizmente, mas os vídeos estão aí. Mas tem um novo agora, Alex Gregório, e você entra lá, compartilha, tudo vai estar ajudando na graça e conhecimento, a gente está crescendo e também ajudando as pessoas, fortificando. Tem aí na minha página também, no Face, Alexandro Santos, a página Nas Mãos de Deus, que também são pequenos estudos, palavras de fortalecimento. Tem um ministério Presbítero Alex Gregório, que fala mais sobre família, sobre estarmos nos fortalecendo na nossa casa, nosso casamento, na presença do Senhor. E tem um ministério Presbítero Alex, que é uma palavra mais forte contra os falsos profetas. Então tudo aí para a gente estar tentando ajudar os irmãos e fortalecer na palavra do Senhor. Então, vamos continuar nossa série? Uma pergunta. Estamos falando sobre o Espírito Santo, mas aqui vamos estar recapitulando, fechando aqui praticamente na quinta mensagem dessa série, fechando aqui quem é o Espírito Santo, que a gente viu, terceira pessoa da Trindade, tem personalidade. Primeiro, Deus teve o tempo dele. Segundo, Jesus veio. E terceiro, agora, o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo, a gente vai encontrar ele na Bíblia, lógico, estudando seus nomes, símbolos, funções, os dons que ele concede ao ministério, à igreja. E, porém, antes vejamos ao longo da Bíblia sua presença, sua sensibilidade. E aí vamos estar finalizando com o estudo sobre o batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ao longo da Bíblia, a gente encontra de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia e pairava. Aí tem vários significados: incubava, ornamentava o Espírito Santo a face das águas. Então ali já está Deus, no estudo profundo da exegética, hermenêutica, o estudo da palavra, Deus, Elohim, Deus Todo-Poderoso, que significa como se fosse 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Como se fosse um substantivo, não é ele propriamente sozinho fazendo, mas tudo, até porque Deus falou, haja luz. Jesus aí em João capítulo 1 em diante vai dizer que ele estava na criação, ele era o verbo, o verbo era Deus, estava com Deus e fez tudo através dele. Vai falar em Colossenses e outras epístolas, Paulo falando que toda autoridade foi feita, constituída por Jesus. E o Espírito Santo temos também toda essa confirmação que ele está no princípio e também tudo foi feito através dele. Então, a gente não tem tempo aqui, a gente só tenta um superficial básico, mas que vocês entendam, pesquisem, estudem, tirar algumas dúvidas, né? Lógico, porque Jesus mesmo fala que somente através dele que chega ao Pai, mas é o Espírito Santo que nos convence. Então os três trabalham junto, os três nos fortalecem, e somente se crê nos três que vai para o céu. Temos os unicistas, crê só em Jesus, não crê no Pai e no Espírito Santo, vai para o inferno sem fazer curva, vai cair igual pedra. Temos, vou citar o nome de Testemunho de Jeová, que só crê em Jeová. Ou outro tem uma outra crença, que eu esqueci o nome agora, que só crê em Yahvé, só Deus, não crê no Filho, não crê no Espírito Santo, vai para o inferno sem fazer curva. Então não tem como desassociar, não tem como separar, não tem como ser um só, é os três, mas os três são um, vai entender, essa mente humana não tem a capacidade para isso, mas eu acho uma coisa tão simples.
a gente tem aquela velha história do ovo. A gema no centro, a clara em volta e a casca protegendo isso tudo. 3 em 1. Nós temos o sol, que dá luz, que clareia, que ilumina, e dá calor, ilumina e clareia. Então, algumas coisas para a gente entender, mas está muito longe da realidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que uma coisa mais prática assim, uma pessoa como se tivesse 3 personalidades. Então, cada um teve sua época de trabalhar, cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus sentimentos, que ao mesmo tempo é único, porque são um só, em poder, graça, comunhão, em santidade, é um. Então, é bem complexo, bem difícil de se explicar isso aí, mas é bíblico, a Bíblia nos revela, fala de cada um individualmente e unicamente. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um num tempo, cada um numa personalidade diferente, mas a mesma pessoa em essência, a qual nós temos que crer para sermos salvos. Então, na criação ele já estava lá. E também no Salmo capítulo 33, versículo 6, vai falar que os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. É um capítulo a qual fala da criação de Deus, do mundo, do universo, tudo, né? E também, supostamente, desses céus e exército, as hostes celestiais, os anjos. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O Espírito Santo ali está afirmando que fez tudo isso aí. Então, ornamentando, enfeitando, embelezando, né? Jó capítulo 26, versículo 13, onde ele vai falar que embelezando pelo seu sopro aclara, ou clareia, né? Clareia-se os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Mostra o Espírito Santo aí também embelezando, soprando, fazendo. Então, movendo-se. Isso vai falar que o Espírito Santo está junto nessa criação e está, além de criando, ornamentando, se movendo-se, né? Gênesis capítulo 1, 2, como eu falei, que ele se movia sobre as águas. E, segundo ponto, na era antediluviana, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, a gente vai ver: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá mais para sempre para com o homem, pois este é carnal, e os dias serão de 120 anos. Ali é a corrupção humana muito grande, a qual entristece a Deus, e Deus fala que o espírito dele não contenderá mais com o homem, e dá uma sentença de 120 anos de idade. Ali todo mundo vivia 300, 500, 400, 600, 900 e poucos anos. Então diminuiu o tempo de vida aí. Então o Espírito Santo, ele fez o que? Ele avisou, ele contende em qual sentido? O homem contende com Deus, com o Espírito, mas o Espírito também contende, sentenciando 120 anos. Acabou. E esperando esse tempo todo aí. Então, a gente vê o Espírito Santo trabalhando, avisando, contendendo e esperando. Por que esperando? Desde do nosso intelecto, que diz a psicologia, né? Dos seus 7 anos, já uma criança pode se responder pelo certo ou errado, daí em diante. Então, vamos dizer que o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, dentro do que a gente está vendo da justiça, do pecado e do juízo, e nos convencer do mal. Então ele espera, porque ele está na nossa caminhada dessa vida, supostamente até os 120 anos, que por alguns motivos a gente pode morrer antes, seja saúde ou escolhas mal feitas. Então, nesse tempo ele está batendo a porta. Apocalipse, né? Eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e serei com ele. Então ele está esperando. Então o Espírito Santo avisa, contende na questão de quando vem algo sobre a nossa vida,
que não nos agrada, uma correção, ele está contendendo, ele está nos alertando, ele está nos avisando, ele está nos protegendo de algo pior na frente, está nos amadurecendo, nos moldando, e aí é parte do ministério, a gente vai estar estudando lá na frente e esperando que a gente se converta. Então, isso aí. Terceiro ponto, na vida dos líderes que foram cheios do Espírito Santo, né? Para vários tipos de uso, seja ministerial, força e profecias e muitas outras coisas. A gente tem José em Gênesis 41, versículo 38, né? Que ele interpreta os sonhos e disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, um líder ou pessoas que creem são batizadas no Espírito Santo. Naquela época, a gente nem falava no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é revestimento para poder. A gente vai estar vendo mais lá na frente, né? Então, nos outros vídeos aí eu falo, né, que o Espírito Santo sempre trabalhou da mesma maneira no Antigo Testamento como agora no Novo. A mesma maneira em salvação. Só ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Só que temos manifestações deles em Bezaleel, que foi capacitado para fazer os móveis do templo. Nós temos ele na vida de Moisés, que era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus pega e quando ele está ali sozinho, com muita dificuldade, chama mais 70 homens. E ali Deus divide do Espírito em unção e tudo mais, santo, tira dele, bota para os 70 para ajudar ele naquela obra. Nós temos os juízes, homens capacitados em épocas, eventos, anos, para estar salvando ali o povo, para estar guiando no meio daquela dificuldade. E vamos ter inúmeras outras situações, principalmente de Maria, mãe de Jesus, quando vai visitar Isabel. O Espírito Santo já tinha aparecido a Maria e fala com ela que ela foi concedida, foi virtuosa entre as mulheres, agraciada para receber o Salvador. E ela aceita a missão, e ele tinha dito a ela que Isabel, sua prima, estava grávida já de 6 meses, se não faz a memória, e ela vai visitar, e quando bate, abre a porta, João Batista, o filho de Isabel, se movimenta de tal maneira, começa a pular dentro da barriga dela pela presença de Jesus Cristo. E Isabel, que no outro vídeo a gente também comentou um pouco sobre isso aí, pega e profetiza, revela, é cheia do Espírito Santo. Então, é sempre o Espírito Santo que trabalhava de várias maneiras. Porém, essa é a plenitude do Espírito Santo, a qual Deus tinha prometido a salvação para toda a humanidade. Eu trabalhei um pouco em cima dessa questão antes, né? Israel tinha o sentido de atrair o povo, não conseguiu, está agora em stand-by. É a igreja que leva para o povo, leva para o mundo o ID de Deus, a grande comissão, em que Deus já tinha preparado tudo. Então, o Espírito Santo nos capacita para essa obra, nos dando ousadia, unção, os dons e tudo mais, que veja aí nos outros vídeos e veja nos próximos vídeos, que a gente vai estar falando mais sobre isso. Então, na vida de José, eles reconhecem que ele era um homem cheio do Espírito Santo, Espírito de Deus, né, que é um dos nomes do Espírito Santo, que era um homem incomparável em sabedoria e revelação. Bezaleel, como a gente já falou, né, cheio do Espírito Santo para construir os móveis do templo. Moisés, como eu também já disse. Josué é um homem que está Deuteronômio 34:9, que fala que Josué, parte C, é um homem em quem há o Espírito de Deus nele, e impõe as mãos, onde o Espírito de Deus fala